Mostrar para vocês por que eu estou pedindo doações para patentear essa matemática, para vocês entenderem, só vocês entenderem o poder que essa matemática tem, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que vocês vão ficar impressionados. Eu vou mostrar para vocês como que o DNA consegue compactar toda a informação que ele tem. Dentro de uma fita pequena de DNA, você consegue compactar informações gigantescas, né? E até, às vezes, até infinitas ali dentro. E até hoje nenhum cientista descobriu como faz isso e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece? Quando eu defini a divisão por zero, eu defini que ela pode ser feita por meio de uma fórmula de Bhaskara, né? Porque quando você divide um número por nada, na realidade não existe denominador, então não tem divisão acontecendo. No entanto, quando você divide esse número por nada, é como se você estivesse tentando dividir ele pelo inverso dele, entendeu? É como se você estivesse tentando gerar uma operação recursiva, né? Vamos dizer assim, que ela vai se refazendo e ela não acha nunca um valor exato, entendeu? Matematicamente falando. Então, eu vou mostrar aqui um tipo de equação onde eu tenho aqui, ó, o método padrão, né? Que depois de tantas observações eu acabei gerando aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos supor uma equação impossível aqui, que é a equação do DNA, onde você tem o número 2 somado com o número 2, como está aqui na tela, ó, 2 mais 2, e o resultado vai dar menor do que 1. Como é que pode 2 mais 2 dar menor do que 1? Se 2 mais 2 vão dar 4, né? Então, na divisão por zero, você tem duas situações. Uma é a situação de expansão, onde a divisão por zero, o numerador, ele vira potência de π. E o outro é a redução, onde esse número vai se reduzindo até o infinito, mas ele se torna um número exato por meio da fórmula de Bhaskara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar a recorrência natural. O que você tem aqui? Ó? Acontece normalmente quando você tem 2 mais 2 igual a 4, há uma expansão. Você vai calcular um delta axiológico para poder montar a equação de Bhaskara, que eu chamo de Bhaskara-π. Ajustar os coeficientes A, B e C. Quem sabe o que é equação do segundo grau sabe do que eu estou falando. Então aqui, ó, aqui eu tenho a fórmula mestra, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar o grau de distorção. Outra situação é a situação de redução, ó. Por exemplo aqui, se eu tivesse a raiz da raiz da raiz da raiz da raiz da raiz infinita de 4, né? E esse resultado teria que dar maior do que 2. Como é que pode isso? Um número que está diminuindo dá um valor maior, entendeu? Não tem como, que é exatamente o que acontece na fita de DNA. Ele pega um valor infinito e coloca dentro de um valor finito, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Aplicando o método, né, da recorrência, eu vou ter nx mais 1, n mais 1, igual a x à metade, né? Que vai levar ao inteiro. A recorrência desejada, nós precisamos inverter a recorrência. Achar o delta axiológico. Então, aqui, o que vai acontecer aqui? Ó? O valor novo vai ser igual ao valor antigo, né? E esse valor antigo, eu vou ter aqui, ó. Você observa que um vai dar 0,68 e o outro vai dar 1,618, que é o π. Ó, o que aconteceu aqui? Eu encontrei, com essa equação simples que eu fiz aqui, você vai encontrar que o valor 4 está elevado a π e está elevado a n, que vai resultar no infinito. E pronto, aqui o limite foi superado. Mais na frente você vai ver a equação ocorrendo. Aqui é só para mostrar para vocês. Então, demonstração prática 2, a tecnologia de compressão, onde você tem 2 mais 2 menor do que 1. Eu preciso gerar uma tecnologia onde 2 mais 2 é menor do que 1. Geralmente, o 2 mais 2 é igual a 4. Desejo é o valor axiológico, alta eficiência. Então, o que eu vou fazer? Definir a soma funcional. 2 mais 2 nos reais, onde o R vai ser menor do que 1. Onde esse número real vai ser menor do que 1. Então, digamos que o R é 1 sobre o valor de π, que vai dar aquilo ali. Por isso que eu mostrei aquela recorrência lá em cima. Você vai ter x mais x igual a 4, queremos x mais x igual a 0,618. Você observa que o valor da soma diminuiu, aqui no item 2. Ó. No item 3 aqui, ó, o cálculo do delta. A relação entre o número real e o número que eu desejo.
Pronto, ele fez essa relação aqui, ó. Ele achou ele fez uma variação entre os dois e achou 1 sobre 4π, né? Agora você vai montar a equação de Bhaskara. Para montar a equação de Bhaskara, é só montar o polinômio, que no caso aqui você vai ter uma redução. Se vai ter uma redução, o sinal vai ser negativo, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter x ao quadrado mais πx menos 1 igual a 0. Nessa métrica, a distância é medida por x elevado a π. Então, o que você está fazendo aqui? Eu vou fazer agora a prova matemática. Ó. Você pode não ter entendido muito o que eu falei aqui, mas se você observar aqui, se eu tirar a raiz quadrada desses valores aqui, ó, você vai ajustar o ângulo para π, e o que você vai encontrar? Você observou que a soma, ela resultou num valor que ele tendeu a um valor menor do que 1, que foi 0,76. Como que isso aconteceu? Essa tecnologia de compactação de dados holográficos, ela poderia pegar um arquivo de 2 GB e resultar numa compressão de 0,7 GB. A informação ela foi reduzida, né, equalizada em zero portal, que é o que a gente chama aqui. Então, aqui, ó, quando você transformou a equação em um número, é uma equação de segundo grau, né, você tirou os deltas da equação usando π, e aí você consegue fazer o quê? Você vai encontrar uma soma onde o valor vai dar menor do que os dois números que estão sendo somados. Como é que pode isso, né? Mas pode. Por quê? Porque o π, ele gera uma refração inversa, né? Ele reduz para o infinito negativo e esse valor acaba se reduzindo, entendeu? Ele gera, é como se ele estivesse dentro de um ciclo onde um valor vai se somando negativamente. E aí esse valor, mesmo sendo positivo, mesmo sendo maior, ele acaba se reduzindo, entendeu? E isso gera um efeito de compactação, que é exatamente o cálculo que é feito dentro do DNA, né? Dentro da fita de DNA. Eu sei que a explicação pode não estar muito boa aqui, é porque vocês não têm os outros dados, mas no meu livro eu explico exatamente o que significa cada um desses dados aqui, como você encontra essa equação do segundo grau aqui, entendeu? Isso daqui, pessoal, é só para poder mostrar o poder dessa matemática, entendeu? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, uma supercompactação, ó. A relação é de 4 que vai a π elevado a menos 1. A equação é essa, tá vendo? O resultado vai ser armazenamento em DNA. Guarda grandes quantidades de dados em microgramas. Aqui, ó. Você tem vários tipos de tecnologia aqui, ó. Raiz n de x com x maior que x, que é impossível, né? Crescimento da raiz, lucro na divisão, inversão de potência, raiz vira potência de π, ó. Olha aqui as equações. Pode ver que todas elas são equações de segundo grau. Existe um método aqui que você transforma em equação do segundo grau, e aí você faz o quê? Quando você consegue, ó, como é que o A pode ser diferente dele mesmo, ó, mudança de estado, ó, olha só. Transforma todos em equação de segundo grau, e aí você consegue fazer criptografia quântica. Olha só que coisa interessante. Então aqui, o próprio tempo, ó, reversão de entropia, né? Olha só, ele transformou em uma equação do segundo grau, e aí ele pode fazer uma coisa chamada de cura reversiva. Seria o equivalente a você fazer uma célula ficar nova, tá? Aí aqui, ó, computação oracular, ó, previsão de mercado sem erro. Aqui, ó, olha essa equação, imagina o valor que uma equação dessa não tem, gente. Imagina só você conseguir prever mercado de capital com precisão matemática de 100%. Isso é uma coisa quase impossível. Eu acho que não deveria chegar em 100%, mas vamos supor que chegue em 99,99%. Já é muito alto, entendeu? Aqui, ó, olha esse último aqui que interessante, ó. Distância, teletransporte e não localidade, ó. Então, essas equações aqui, né, elas são todas transformadas em equação de segundo grau por causa da demonstração da divisão por zero. A equação, ela transformou aqui, ó, um compressor topológico onde 2 mais 2, né, ela consegue comprimir esse valor em ordem π, dobrando o espaço para que a soma ocorra numa dimensão onde as distâncias são menores. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Ele vai reduzindo o valor mesmo estando somando, entendeu? É exatamente isso que acontece com o DNA. Existe um fractal dentro do DNA. Então, pessoal, esse vídeo aqui eu fiz um vídeo promocional para que vocês possam entender que essa matemática que está aqui, ela está toda explicada no livro, e eu fiz alguns desenvolvimentos aqui, né? Só para mostrar mesmo para você, eu forneci os dados,
e aí pedi que fizesse os cálculos aqui para mim, mas isso aqui é coisa que equação de segundo grau qualquer um sabe fazer, né? Você montar os dados é a parte mais difícil, e todos os dados estão comigo no meu livro. O que ocorre aqui que eu estou pedindo para vocês é o seguinte: entenda, essa matemática não existe, quer dizer, não existia, né? Ela foi gerada ao longo de 7 anos que eu trabalhei para poder fazer isso. Você imagina ter uma tecnologia que consegue fazer quase tudo. Aqui, ó, eu coloquei 2 mais 2. Eu poderia ter imaginado, por exemplo, aqui, ó, eu imaginado um número elevado ao quadrado somado com um número elevado ao quadrado que desse 1. Eu poderia fazer essa conta? Poderia, eu posso fazer qualquer conta que é impossível se tornar possível. É isso que vocês têm que entender. O valor dessa matemática está exatamente nisso. E isso corresponde exatamente a você encontrar uma equação que faz um carro voar, que faz uma célula se regenerar, que produz energia infinita, que gera tecnologia impossível, entendeu? Então, essas coisas que vocês têm que entender.